Em Salvador da Bahia, uma senhora de 72 anos chamada Dona Rosa acreditava viver os últimos anos de forma tranquila em seu antigo casarão. Mas tudo mudou quando descobriu que seu único filho, Ricardo, e a esposa Camila planejavam expulsá-la de casa para tomar tudo o que era seu, o que parecia apenas mais um drama familiar. Logo se transformou em uma batalha de traição, segredos e reviravoltas, um dossiê. Escondido pelo falecido marido, seu João revelou heranças inesperadas e um poder capaz de virar o jogo. No tribunal, um juiz do passado reaparece, e alianças improváveis surgem enquanto Dona Rosa luta para manter sua dignidade. Este drama familiar revela como a força pode nascer da dor e como a esperança pode renascer de onde menos se espera-se. Você gosta de histórias que emocionam e surpreendem? Não esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e deixar seu comentário. Agora venha comigo porque a história de Dona Rosa está apenas começando. Dona Rosa tinha 72 anos e vivia sozinha em um casarão antigo no centro histórico de Salvador da Bahia. As paredes altas guardavam a memória de décadas desde o casamento com seu João até os dias em que o filho Ricardo corria pelos corredores de madeira com os pés descalços. A cada manhã, ela repetia um ritual simples que lhe dava sentido. Levantava-se cedo, passava um café coado forte, colocava a xícara sobre a mesa de madeira já marcada pelo tempo e em silêncio observava as violetas alinhadas na janela. As plantas eram delicadas e exigiam cuidado diário, mas para Dona Rosa eram como pequenas guardiãs de lembranças, já que seu João, o falecido marido, adorava vê-las florescer. A rotina era modesta, quase invisível aos olhos do mundo. Dona Rosa não era mulher de grandes festas nem de viagens. Encontrava conforto nos detalhes, o canto distante de um sanfoneiro na rua, o cheiro do mar que às vezes chegava até as portas do casarão e as memórias que ecoavam em cada canto da casa. Ali, em cada tijolo e cada rachadura, estava escrita sua história. Ricardo, o único filho, era motivo de orgulho durante muitos anos. Inteligente e ambicioso, estudou direito em São Paulo e voltou para Salvador, já com status de advogado respeitado. Dona Rosa acreditava que todo o sacrifício após a morte trágica de seu João tinha valido a pena. Lembrava das noites em que costurava roupas para vizinhas, vendia doces em tabuleiros e fazia faxina em escritórios para pagar os estudos do menino. Cada dor no corpo parecia desaparecer quando recebia uma carta dele dizendo que estava bem na universidade. Mas o tempo traiçoeiro começou a modificar o vínculo entre mãe e filho. A entrada de Camila, a esposa de Ricardo, foi o ponto em que Dona Rosa percebeu as primeiras rachaduras. Camila era elegante, de fala afiada e sempre com o celular na mão, como se o mundo real fosse menos importante que as telas. Nos primeiros encontros, Dona Rosa a recebeu com o coração aberto. Afinal, acreditava que era papel de mãe acolher e abraçar. No entanto, bastaram alguns meses para notar o desprezo escondido em cada palavra. Camila achava a casa velha demais, criticava a mobília antiga e torcia o nariz para a comida simples que Dona Rosa preparava com tanto carinho. Os almoços de domingo, que antes eram cheios de risadas, foram se tornando pesados. Ricardo já não conversava com a mãe como antes. Respondia com frases curtas, muitas vezes olhando para Camila em busca de aprovação antes de qualquer palavra. Dona Rosa tentava manter as tradições. Preparava moqueca de peixe, colocava a toalha bordada à mão e separava as louças mais bonitas. Ainda assim, sentia o silêncio crescer. No fundo, ela acreditava que fosse apenas uma fase. Talvez Ricardo estivesse cansado com o trabalho, talvez Camila apenas precisasse de tempo para se acostumar. Mães tendem a justificar, mas as ausências começaram a aumentar. Quando vinham visitar, passavam pouco tempo, sempre com pressa, como se estivessem cumprindo uma obrigação. Então vieram as primeiras sugestões disfarçadas de preocupação. Ricardo, em tom suave, comentou que a casa era grande demais para uma senhora sozinha.
Camila, com voz melosa, trouxe folhetos de residenciais para idosos, lugares com jardins bem cuidados, refeições prontas e atividades diárias. A senhora não vai se sentir sozinha, Dona Rosa. Vai ter companhia da sua idade, dizia como se estivesse fazendo um favor. Dona Rosa engolia em seco. Sabia que não era apenas preocupação. Percebia nos olhares cúmplices que havia outro interesse por trás. O casarão não era só paredes antigas, era patrimônio em uma das áreas mais cobiçadas da cidade. E por trás do discurso de cuidado havia o desejo de posse. Os dias foram se tornando mais pesados. A cada visita, um comentário insinuava a incapacidade. A senhora não está cansada de cuidar sozinha. Não acha perigoso morar aqui? Dona Rosa sorria, mas por dentro sentia um nó crescer no estômago. Tentava afastar o pensamento de que o próprio filho pudesse querer tirar lá dali. Afinal, tudo o que tinha feito na vida foi por ele. Numa noite chuvosa, ao se sentar para tomar chá, Dona Rosa percebeu que a casa estava mais silenciosa do que nunca. O som da chuva batendo nas telhas parecia ecoar um aviso. Recordou o passado, os esforços, o sorriso de Ricardo quando ainda era menino. Perguntou-se em que momento aquele menino doce havia se transformado em um homem distante. A dor da solidão se misturava com uma ponta de medo. Ela não sabia, mas aquele era apenas o começo. O drama familiar que se aproximava seria muito maior do que podia imaginar. Traições, segredos e batalhas em tribunais aguardavam por ela. Ainda assim, dentro de Dona Rosa nascia uma centelha de resistência. Algo lhe dizia que, se fosse preciso lutar, ela não se entregaria facilmente. E assim começava a história que mudaria para sempre a vida de Dona Rosa. Os dias que seguiram foram marcados por uma sensação estranha no casarão. Dona Rosa acordava, fazia seu café e cuidava das violetas como sempre, mas a paz havia desaparecido. Cada som de passos na rua lhe causava inquietação. Esperava a visita do filho e da nora sem saber se vinham em paz ou em guerra. Foi numa tarde quente de sábado que tudo começou a ficar mais claro. Ricardo chegou com Camila, e junto deles um homem de terno cinza carregando uma prancheta. Ele não se apresentou. Passou direto pela porta com a naturalidade de quem já conhecia o espaço. Começou a medir paredes, bater nos pilares, anotar em folhas com linhas grossas. Dona Rosa o observava em silêncio, sem entender direito. Camila andava atrás dele como se fosse dona da casa. Apontava para os móveis e comentava com desdém. Aqui a cozinha é muito pequena. Este azulejo é ultrapassado. O banheiro precisa de reforma total. Ricardo se mantinha calado, apenas acompanhando o movimento. Quando Dona Rosa perguntou o que estava acontecendo, Ricardo sorriu sem graça e disse: "É apenas uma avaliação. Para o seu bem, mãe. Precisamos entender o valor deste imóvel. Assim podemos planejar melhor o futuro." As palavras feriram como lâminas escondidas em algodão. Planejar o futuro não era sobre ela, era sobre eles. O avaliador terminou o trabalho e, antes de sair, disse em tom frio: "O casarão tem valor histórico, mas precisa de grandes reformas. Para colocá-lo no mercado será necessário investir bastante." Camila assentiu com um sorriso triunfante. "Não se preocupe, Dona Rosa. Nós cuidaremos de tudo. A senhora ficará em um lugar mais confortável." Naquela noite, Dona Rosa não conseguiu dormir. A cada lembrança de seu João consertando as paredes, de Ricardo pequeno brincando nos corredores, sentia o coração apertar. Como podiam reduzir toda a sua vida a um simples bem de mercado? Dias depois, a situação piorou. Ricardo e Camila voltaram acompanhados de um advogado jovem de fala apressada. Sentaram-se à mesa de jantar como se fosse uma reunião de negócios. Abriram pastas cheias de documentos. O advogado falava de termos jurídicos, transferência de propriedade, assinatura de concordância. Para Dona Rosa parecia outra língua. Camila interveio com sua voz melosa: "Dona Rosa, isto é para sua segurança.
No residencial terá assistência médica, comida pronta, companhia. A senhora não precisa mais se preocupar. Dona Rosa respirou fundo. Não vou assinar nada. Esta casa é minha vida. Ricardo suspirou com impaciência. Mãe, a senhora não entende. Nós só queremos o melhor. Mas, se insistir em recusar, vamos ter que tomar outras medidas. Que medidas? Perguntou ela com firmeza. O advogado explicou sem emoção. Existe a possibilidade de solicitar uma avaliação médica para comprovar incapacidade de gerir os próprios bens. Neste caso, a guarda passaria ao filho. As palavras ecoaram pela sala como trovões. Incapacidade. Guarda, como se ela fosse uma criança. Dona Rosa segurou a borda da mesa para conter o tremor nas mãos. Ricardo evitava encará-la nos olhos. Camila sorria de lado satisfeita. O documento estava pronto para a assinatura. Mas Dona Rosa apenas disse: preciso de tempo. Eles aceitaram, mas deixaram claro: 1 semana. Depois faremos o que for necessário. A partir daquele dia, o clima da casa mudou. Camila começou a aparecer sozinha, sem pedir permissão. Andava pelos quartos, abria armários, colocava roupas em caixas de papelão. Tratava fotografias antigas como trapos. Chegou até a pegar a caixinha de joias de Dona Rosa. Levou o anel de casamento, os brincos de pérola e o medalhão herdado da mãe. Disse com naturalidade: vou guardar no cofre do banco. É mais seguro. Dona Rosa tentou resistir, mas Ricardo a segurou pelo braço e disse: a senhora está exagerando. Este comportamento só mostra que já não consegue lidar com suas coisas. A humilhação queimou por dentro. Cada gesto mostrava que já não a viam como mãe, mas como um obstáculo. No final da semana, Camila informou sem cerimônia: na segunda-feira, os caminhões de mudança virão. Prepare-se. Leve apenas o essencial. O resto nós resolveremos. Naquela noite, Dona Rosa percorreu cada cômodo em silêncio. Tocou as paredes, passou a mão pelos móveis, abriu gavetas antigas. Cada objeto tinha uma lembrança. O vestido que costurara para uma vizinha em tempos de necessidade, o caderno escolar de Ricardo com letras tortas, o quadro que seu João pintara num domingo chuvoso. Tudo estava prestes a ser arrancado de suas mãos. Ela sentou-se na poltrona do marido, olhando para o vazio. As palavras de Ricardo ressoavam como sentença. Incapaz, idosa demais, um fardo. Pela primeira vez se perguntou se seria verdade. Talvez estivesse mesmo fraca. Talvez estivesse apenas adiando o inevitável. Mas uma voz interna se levantou. Não, eu ainda estou aqui. Ainda sei quem sou. Ainda posso decidir. O relógio marcava meia-noite quando se levantou e acendeu a luz do escritório. Abriu gavetas, puxou papéis velhos, revirou livros. Procurava sem saber exatamente o quê. Algo lhe dizia que havia mais naquela casa do que paredes e memórias. Do lado de fora, o vento batia forte contra as janelas. Dentro, Dona Rosa sentia que algo estava prestes a emergir do passado. E na madrugada silenciosa compreendeu que o ultimato de Ricardo e Camila não era apenas uma ameaça. Era o ponto de virada. Segunda-feira se aproximava como uma tempestade, mas talvez, apenas talvez, houvesse uma saída escondida no coração do casarão. A madrugada parecia não ter fim. Dona Rosa caminhava pelos corredores do casarão com passos lentos, como se buscasse no passado uma resposta para o presente. As gavetas se abriam, caixas antigas eram retiradas dos armários, papéis amarelados se espalhavam pela mesa. Cada fotografia, cada recibo, cada lembrança parecia querer falar com ela, mas nenhum dizia o que fazer diante da traição do filho e da nora. Foi quando, no fundo da escrivaninha do falecido marido, ela encontrou um compartimento menor quase invisível. O toque da madeira denunciava uma diferença. Empurrou com força e sentiu o fundo falso se mover. Dentro havia uma pasta de couro escuro com as iniciais JC gravadas discretamente. Seu coração disparou. Seu João.
As mãos tremiam enquanto ela retirava a pasta. O couro exalava um cheiro antigo misto de tabaco e papel guardado. Sentou-se na mesa, acendeu o abajur e abriu devagar. O que encontrou ali mudaria tudo. Na primeira folha estava o testamento redigido poucos meses antes do acidente que lhe tirara o marido. As palavras eram claras, sem espaço para dúvidas. Todos os bens e propriedades ficariam sob a posse de Dona Rosa, com plenos direitos de manter, vender ou administrar. Ricardo teria direito apenas a uma parte modesta, e somente se tivesse cuidado da mãe com respeito e carinho em seus últimos anos de vida. Dona Rosa levou a mão ao peito. O coração batia forte. Seu João previra o que poderia acontecer. De alguma forma conhecia a ambição do filho e a influência da nora. Deixara escrito em lei uma proteção para a esposa. Atrás do testamento ela encontrou uma série de escrituras. Leu os endereços 2 vezes sem acreditar. Pequenos imóveis comerciais em bairros movimentados de Salvador, casas antigas, alugadas, até mesmo um prédio com vários apartamentos. Passou os olhos pelos papéis até que reconheceu um endereço específico. Era o prédio onde Ricardo e Camila viviam. O contrato dizia claramente: propriedade de João Cardoso, agora transferida integralmente para sua esposa Rosa Cardoso. As lágrimas escorreram. Durante anos, enquanto se preocupava com contas de luz e o preço do arroz, o marido havia guardado um patrimônio considerável sem lhe contar. Talvez quisesse poupá-la da ansiedade. Talvez tivesse planejado revelar mais tarde. Mas agora, no momento mais sombrio, o segredo se revelava como uma salvação. No fundo da pasta havia ainda documentos financeiros. Cotas em uma empresa de transporte marítimo. Pequena participação em um restaurante tradicional no Pelourinho. A cada folha a surpresa aumentava. Havia também extratos de depósitos regulares vindos de uma empresa de administração de imóveis. Todos no nome de Rosa. No entanto, o que mais a emocionou não foram os papéis de valor. Foi um envelope lacrado com seu nome escrito à mão. Abriu com cuidado e leu a carta de seu João. Minha querida Rosa, se você está lendo estas palavras é porque eu já não estou ao seu lado. Perdoe-me pelo segredo. Guardei tudo isto para que em seus últimos anos nunca faltasse segurança. Mas confesso que havia outra razão. Sempre temia a ambição de Ricardo e a influência de Camila. Não queria que eles a tratassem como peso. Por isso deixei claro no testamento: ele só receberá algo se a tratar com respeito. Use este patrimônio com sabedoria. Não se deixe levar pela raiva. Use a força para ensinar, não para destruir. Amo você além do tempo. Seu João. A carta caiu sobre a mesa enquanto as lágrimas corriam sem controle. Era como se a voz do marido ecoasse pela sala firme e protetora. A dor da perda se misturava à gratidão. Ele a tinha preparado para aquele momento. Dona Rosa passou horas lendo e relendo cada documento. Ao amanhecer, já não se sentia a mesma. O medo ainda estava ali, mas havia também uma nova confiança. Não era uma idosa indefesa prestes a ser despejada. Era a proprietária legítima de imóveis de investimentos de rendas. Tinha nas mãos provas que poderiam desmontar todos os planos de Ricardo e Camila. Na manhã seguinte, após tomar o café, colocou a pasta dentro de uma sacola e saiu. As ruas de Salvador estavam cheias de vida, mas ela caminhava focada. Foi até o escritório de advocacia indicado nos papéis. Lá pediu para falar com a responsável atual, já que o advogado que redigira o testamento havia se aposentado. Uma jovem chamada Dra Fernanda a recebeu. Dona Rosa contou sua história e mostrou os documentos. A advogada leu com atenção e, ao levantar os olhos, havia respeito em seu semblante. Confirmou que o testamento era válido e devidamente registrado. Confirmou também que as propriedades estavam em nome de Dona Rosa e que a empresa de administração continuava a depositar rendas
em uma conta bancária vinculada ao CPF dela. Dona Rosa arregalou os olhos. Eu não sabia da existência dessa conta. Fernanda sorriu. É sua, está ativa, só precisa atualizar os acessos. Podemos providenciar imediatamente. Naquele instante, Dona Rosa sentiu-se mais erguida na cadeira. Não era mais uma senhora ameaçada de incapacidade. Era a legítima herdeira de um patrimônio. Tinha documentos leis e agora também uma advogada a seu lado. Deixou o escritório com passos firmes. No caminho de volta, passou pela empresa de administração, onde foi recebida por um gerente que demonstrou alívio em finalmente conhecer a proprietária. Mostrou registros de aluguéis pagos regularmente. Explicou que sempre enviara correspondência para o endereço do marido, nunca sabendo que ela não tinha acesso. Ao voltar para casa, o casarão já não parecia tão pesado. Os móveis, as paredes, o jardim, tudo parecia mais vivo. Não porque tivesse dinheiro, mas porque agora carregava um propósito. Nessa noite sentou-se outra vez diante da carta. Releu o trecho que falava sobre não agir com raiva. Pensou em Ricardo ainda menino, nas promessas de que faria a mãe orgulhosa. Pensou em Camila e no olhar de desdém. O ressentimento era forte, mas a carta lhe pedia sabedoria. Mesmo assim, sabia que o confronto viria. Ricardo e Camila já haviam marcado a mudança. Eles não imaginavam que ela agora tinha armas invisíveis, mas poderosas. Documentos, testamento, contas, a verdade de seu lado. Ao fechar os olhos, sentiu uma mistura de medo e expectativa. O ultimato ainda estava de pé. Segunda-feira se aproximava, mas quando aquela porta se abrisse, não encontrariam mais uma mãe frágil e resignada. Encontrariam Dona Rosa preparada para lutar, e mal sabiam eles que a primeira reviravolta já estava em andamento. O domingo passou arrastado. Dona Rosa passou o dia caminhando pelo casarão como se cada passo fosse um rito de despedida. Tocou as paredes, acariciou os móveis, abriu e fechou gavetas que conhecia de cor. Mas ao contrário dos dias anteriores, já não havia apenas tristeza. Agora, havia uma chama dentro dela alimentada pelos documentos e pela carta de seu João. Ela sabia que a segunda-feira não seria apenas um dia de dor, mas o momento de mostrar a verdade. Preparou a casa como quem prepara um campo de batalha. No salão de jantar, colocou uma toalha de renda, arrumou 3 xícaras de café e posicionou a pasta de couro sobre a mesa. Não havia armas, mas havia provas. E havia dignidade. Na manhã de segunda-feira, o barulho de motor ecoou na rua estreita. Dona Rosa olhou pela janela e viu o caminhão de mudança estacionar. Atrás dele, o carro de Ricardo reluzente e arrogante, e logo em seguida o de Camila, que desceu apressada com um semblante de quem já se sentia vitoriosa. 2 homens uniformizados esperavam instruções, prontos para desmontar o que para Dona Rosa era uma vida inteira. Ricardo entrou primeiro. Tentava sorrir, mas o nervosismo estava em seus olhos. "Bom dia, mãe", disse com frieza. "Os rapazes vão começar a empacotar. Será rápido, não se preocupe." Camila entrou logo depois, os saltos ecoando no piso de madeira. Passou os olhos pelo ambiente como se fosse uma inspetora avaliando uma propriedade recém-adquirida. "Vamos começar pela sala de estar", ordenou aos homens. Dona Rosa permaneceu sentada à mesa. A voz calma, quase doce, surpreendeu a todos. "Bom dia, Ricardo, bom dia, Camila. Sente-se, por favor. Fiz café." Eles se entreolharam. Camila ergueu a sobrancelha, mas Ricardo hesitou. "Vamos", disse ela impaciente, "não temos tempo para formalidades." Mas algo na postura da mãe o fez parar. Havia firmeza em sua voz e nos olhos não se via medo. Ele pediu aos homens que esperassem e sentou-se diante dela. Camila, contrariada, fez o mesmo. Dona Rosa serviu o café e permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois abriu a pasta e colocou o primeiro documento sobre a mesa. A escritura do prédio onde Ricardo e Camila viviam. "O que é isso?", perguntou Camila, puxando o papel.
Leia, respondeu Dona Rosa. Os olhos de Camila percorreram as linhas rapidamente. Seu rosto perdeu a cor. Ricardo inclinou-se para ver e ficou imóvel. Isto não pode ser verdade, murmurou. É a escritura, disse Dona Rosa. O prédio é meu. Cada aluguel que vocês pagaram foi depositado em uma conta em meu nome. Vocês nunca perceberam porque nunca se importaram em perguntar. Ricardo tentou reagir. Isso é falsificação. A senhora foi enganada. Dona Rosa não levantou a voz. Tenho mais. Retirou outros papéis um a um. O testamento de seu João. As participações em empresas. Os comprovantes de depósitos mensais. A cada documento colocado sobre a mesa, o silêncio aumentava. Até mesmo os homens da mudança que espiavam pela porta pararam de se mexer. Camila levou a mão à boca. Não pode ser. Ricardo respirava fundo, o rosto vermelho. Isso não muda nada, disse enfim. A senhora continua incapaz de cuidar de tudo isso. Dona Rosa se inclinou para a frente. O que muda é que vocês não têm nenhum direito de me tirar desta casa. Nenhum. E a partir de agora terão 30 dias para desocupar o apartamento em que vivem. Camila arregalou os olhos. O quê? Isso mesmo, respondeu Dona Rosa. Receberão uma notificação formal. Ricardo bateu com a mão na mesa. A senhora enlouqueceu. Quer jogar o próprio filho na rua. O filho que tenta roubar a mãe não é mais filho, respondeu ela com firmeza. Por um instante apenas o tic-tac do relógio antigo preencheu o salão. Camila tremia perdida entre a raiva e o medo. Ricardo parecia prestes a explodir. Você acha que ganhou, disse ele por fim, mas não acabou. Ainda vamos provar que a senhora não tem condições. Dona Rosa recolheu os papéis devagar, empilhando os documentos com cuidado. Já provaram quem são. Agora é minha vez de mostrar quem eu sou. Levantou-se, caminhou até a porta e chamou os homens da mudança. Senhores, não haverá mudança hoje. Podem ir. Eles se entreolharam aliviados. Um deles até fez um leve gesto de respeito com a cabeça antes de sair. O caminhão logo partiu, deixando a rua em silêncio. Ricardo levantou-se de súbito. Isto não vai ficar assim. Vamos lutar até o fim. Camila, porém, parecia desmoronar. As mãos tremiam, o olhar perdido. Murmurava para si mesma. Como é possível, como é possível? Dona Rosa se manteve de pé diante deles. Vocês subestimaram a mulher que os acolheu. Me viram como um peso. Agora verão que ainda sei me defender. Ricardo puxou o braço de Camila e saiu quase arrastando a esposa. Antes de fechar a porta, lançou um olhar cheio de ódio. A senhora vai se arrepender. Quando o barulho dos carros desapareceu, o casarão mergulhou em um silêncio pesado. Dona Rosa respirou fundo e voltou para a mesa. Sentia as pernas bambas, mas também uma estranha paz. Não tinha gritado, não tinha implorado. Apenas mostrara a verdade. Enquanto tomava o último gole de café já frio, percebeu que aquilo havia sido apenas a primeira batalha. Ricardo não recuaria. Ele não aceitava perder. Voltaria com novas armas, talvez mais perigosas. Mas agora ela também estava pronta. Não era mais uma mulher indefesa diante de um ultimato. Era a herdeira legítima de um legado. E tinha uma promessa a cumprir. Levantou-se, fechou a pasta de couro e subiu lentamente as escadas. No quarto, sentou-se à beira da cama e releu a carta de seu João. Não haja com raiva, dizia. Use a força para ensinar. Ela fechou os olhos e deixou as palavras penetrarem fundo. Sabia que a luta não havia terminado. Pelo contrário, estava apenas começando. Mas também sabia que não estava sozinha. Tinha a memória do marido, os documentos, e agora a certeza de que ainda podia escolher seu destino. Naquela noite dormiu pouco. A cada vez que o vento batia nas janelas, lembrava do olhar de Ricardo e das lágrimas de Camila. O ressentimento era forte, mas junto dele havia algo novo.
uma estranha curiosidade sobre o que viria depois. E quando o sol nasceu trazendo luz através dos vitrais coloridos, Dona Rosa levantou-se com um pensamento claro. O confronto da segunda-feira havia terminado, mas a guerra ainda estava no horizonte, e o próximo capítulo de sua vida já se aproximava como uma onda prestes a quebrar. Depois do confronto da segunda-feira, o casarão mergulhou em um silêncio denso. Dona Rosa, apesar da vitória inicial, não se iludia. Sabia que Ricardo não desistiria. O filho que crescera entre aquelas paredes já não era o menino que ela embalava no colo. Tornara-se um homem dominado pela ambição e pela raiva. Era questão de tempo até que ele retornasse com novas armas talvez mais cruéis do que a tentativa de expulsá-la com caminhões de mudança. Nos dias seguintes, Dona Rosa reforçou as defesas. Foi ao banco com a ajuda de Drá Fernanda, recuperou acesso à conta onde estavam os depósitos das rendas, pediu cópias autenticadas dos documentos mais importantes e mudou as fechaduras do casarão. Não fazia por paranoia. Fazia por instinto. Sentia que a qualquer momento poderia ser surpreendida. Na quarta-feira, ao cair da noite, uma batida suave na porta a fez estremecer. Pensou ser Ricardo. Aproximou-se com cautela, olhou pela janela e viu Camila. Sozinha, sem maquiagem, com os olhos inchados de choro. Dona Rosa hesitou. O coração dizia para fechar a porta. Mas a lembrança da carta de seu João ecoou em sua mente. Não haja com raiva. Use a força para ensinar. Abriu a porta lentamente. Camila entrou sem erguer os olhos. Carregava uma pequena bolsa, parecia menor do que realmente era. Sentou-se na cozinha, segurando a xícara de chá com mãos trêmulas. O silêncio durou longos minutos. Enfim ela falou. Ricardo está furioso. Diz que a senhora o enganou, que falsificou documentos. Grita comigo, ameaça me deixar. Disse que se eu não resolver isso, vai embora e nunca mais olha para trás. Dona Rosa ouviu em silêncio. A voz de Camila não era a da mulher altiva que costumava menosprezar seus bordados ou criticar suas receitas. Era a voz de alguém acuado e encurralado. Você veio buscar refúgio, não foi? Perguntou calmamente. Camila assentiu com lágrimas nos olhos. Só por uma noite. Eu não sei para onde ir. Dona Rosa respirou fundo. Podia ter mandado embora. Podia ter dito que era tarde demais, mas novamente lembrou das palavras de seu João. Não haja com raiva. Use a força para ensinar. Uma noite respondeu. Apenas uma. Mas saiba que não será fácil. Camila concordou. Dormiu no antigo quarto de Ricardo, agora transformado em quarto de hóspedes. Pela primeira vez desde que entrara naquela casa como nora, não estava no papel de senhora elegante, mas de alguém em busca de abrigo. Nos dias seguintes, Dona Rosa observou. Camila ajudava a arrumar a mesa, lavava a louça, regava as violetas da janela. Movia-se pela casa sem arrogância. Era quase silenciosa. Não havia mais as críticas veladas, nem os olhares de superioridade. Numa noite de chuva, enquanto ambas dobravam roupas, Camila começou a falar. Confessou que Ricardo a controlava em tudo. Havia exigido que largasse o trabalho. Dizia que mulher dele não precisava se misturar com colegas. Passou a controlar cada gasto, cada visita, cada ligação. Aos poucos ela se viu sozinha, dependente dele para tudo. Quando surgiu a ideia de tirar Dona Rosa de casa, Camila não resistiu. Obedeceu, talvez por medo de perder o pouco que tinha, talvez por acreditar nas palavras dele de que era o melhor caminho. Eu sei que agi mal, disse entre lágrimas. Eu tratei a senhora com desprezo, mexi em suas coisas como se não tivessem valor. Mas eu estava cega. Eu achava que se fizesse o que ele mandava teria paz. Dona Rosa permaneceu em silêncio. Dentro de si havia raiva, claro. Lembrava das fotos jogadas em caixas, das joias levadas, sem permissão, das humilhações nas refeições de domingo. Mas havia também uma centelha de compreensão.
Não desculpa, mas explicação. O tempo passou devagar. Enquanto isso, Ricardo não parava de pressionar. Ligava todos os dias, às vezes gritando, às vezes ameaçando. Prometia que tomaria tudo nos tribunais. Dona Rosa gravava cada ligação aconselhada por Dra Fernanda. Guardava as provas como quem coleciona munições para uma guerra inevitável. Camila, por sua vez, começou a vacilar. Ora dizia que voltaria para Ricardo, ora chorava dizendo que tinha medo. Certa noite, depois de ouvir mais uma ligação dele, desabou na mesa da cozinha. Ele me chama de inútil. Diz que se eu não conseguir tirar a senhora daí, vai me trocar por outra. Eu não tenho para onde ir. Dona Rosa colocou a mão sobre a mesa perto da dela. Você tem escolha. Pode continuar vivendo na sombra dele ou pode começar de novo. Mas não pode ter as duas coisas. As palavras ficaram pairando no ar. Camila chorou em silêncio. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Ricardo passou a rondar a casa, estacionava o carro do outro lado da rua, permanecia olhando fixamente para a fachada. Uma noite gritou da calçada: "Abra a porta, mãe. Não pode me separar da minha esposa. Este é meu direito." Dona Rosa respondeu através da porta fechada: "Camila está aqui porque escolheu. Se quiser falar com ela, fale com respeito, mas você não entra." Ele xingou, ameaçou, depois foi embora. Camila estava encolhida no corredor, apavorada. Aos poucos, Dona Rosa percebeu que o papel dela não era apenas defender a casa. Era mostrar a Camila que existia outro caminho. Um caminho de dignidade. O casarão, antes cheio de dor, começava a se transformar em espaço de aprendizado. Dona Rosa mantinha a vigilância, mas também oferecia pequenas chances de reconstrução. E assim, naquela tensão silenciosa, mãe e nora se tornaram algo que jamais imaginaram. Duas mulheres unidas não por afeto, mas pela necessidade de sobreviver à mesma tempestade. Mas o perigo ainda rondava. Ricardo não desistiria. Ele planejava um próximo passo e Dona Rosa sabia que não poderia se acomodar. A cada noite, ao fechar as janelas, ela repetia para si mesma: "Esta não é apenas a minha luta, é também a chance de mostrar a verdade." E agora, neste ponto da história, quero falar diretamente com você que acompanha este drama. O que você faria no lugar de Dona Rosa? Acreditaria na mudança de Camila ou a expulsaria para sempre? Se você concorda com a decisão de dar uma chance, comente o número 7 aqui embaixo. Mas se acha que não há perdão para alguém que traiu dessa forma, deixe o seu like neste vídeo. Sua opinião é importante porque este drama familiar não é apenas ficção, é um espelho das escolhas que todos nós podemos enfrentar. E enquanto você reflete sobre isso, saiba que a história de Dona Rosa ainda guarda reviravoltas mais intensas. O próximo movimento de Ricardo já está a caminho, e ele promete ser mais perigoso do que qualquer coisa que tenha feito até agora. As semanas que seguiram foram como a calmaria que precede uma tempestade. Dona Rosa sabia que Ricardo não aceitaria a derrota sofrida no casarão. Ele não era do tipo que recuava. Desde jovem tinha aprendido a transformar cada obstáculo em desafio, mas agora sua ambição se misturava com rancor. Para ele, a mãe não era mais a mulher que o criara com sacrifício, mas um muro a ser derrubado. Dona Rosa, orientada por Dra Fernanda, mantinha vigilância constante. Guardava cada gravação das ligações furiosas de Ricardo, arquivava mensagens que ele enviava para Camila, salvava até mesmo recados deixados em papéis que apareciam misteriosamente na porta da casa. Todos traziam a mesma ameaça: "Você não pode ganhar. Eu vou provar que você está louca. Vou tirar tudo de você." Camila assistia ao descontrole do marido com crescente pavor. As primeiras semanas em que ficara no casarão foram de incerteza, mas agora, pouco a pouco, começava a perceber que não havia retorno. O homem que prometera amor a troco de obediência já não escondia o veneno. Ela mesma era tratada como cúmplice fracassada.
Numa noite abafada, enquanto fechavam as janelas para evitar a entrada de mosquitos, Dona Rosa ouviu o som da campainha. Ao abrir uma fresta, encontrou um oficial de justiça com um envelope nas mãos. "Boa noite", senhora disse em tom formal. "Entrega judicial." O coração de Dona Rosa acelerou. Abriu o envelope e viu as primeiras páginas da petição. Ricardo havia entrado com processo contra ela. A acusava de manipular Camila, de interferir no casamento e, pior ainda, de não ter condições mentais para gerir o próprio patrimônio. Como se não bastasse, pedia a guarda exclusiva do bebê, que ainda não havia nascido, sob o argumento de que a sogra representava risco para a criança. Dona Rosa sentiu o chão sumir por um instante. As linhas diante de seus olhos pareciam borrões. Mas quando levantou o rosto, encontrou Camila em pé ao seu lado, tremendo. Ricardo não pararia diante de nada. Na manhã seguinte, levou a petição ao escritório de Dra Fernanda. A advogada folheou as páginas com calma, mas sua expressão endureceu. "Eles estão jogando pesado", disse. "É um processo cheio de acusações, mas também cheio de brechas. Vamos precisar organizar tudo com muito cuidado." Dona Rosa a ouviu em silêncio. Sentia o peso da idade nos ombros, mas ao mesmo tempo havia algo novo. Não era mais uma idosa acuada. Era uma mulher que tinha documentos, provas e uma advogada disposta a lutar ao seu lado. Nos dias seguintes, o escritório se transformou em quartel-general. Dra Fernanda colheu cada detalhe. Pediu cópias das gravações das ligações de Ricardo, imprimiu mensagens onde ele insultava, a mãe reuniu testemunhas. Vizinho da rua que ouvira as brigas, porteiro que vira Ricardo, rondando a casa aos gritos, até amigos antigos, que confirmavam como Dona Rosa sempre fora lúcida e independente. Camila, por fim, foi chamada para depor diante da advogada. A princípio hesitou. Ainda tinha medo de enfrentar o marido. Mas quando Fernanda perguntou diretamente se estava disposta a dizer a verdade sob juramento, ela olhou para Dona Rosa e murmurou: "Sim, eu devo isso a ela." Na confissão, Camila admitiu tudo: que havia embalado objetos contra a vontade da sogra, que havia retirado joias, que ajudara Ricardo a montar o plano de expulsá-la. Mas também revelou que tudo fora feito sob pressão. "Ele dizia que se eu não colaborasse, me deixaria sem nada. Eu não tinha mais ninguém", disse entre lágrimas. Dona Rosa ouviu dividida entre a dor e a compaixão, mas sabia que aquela confissão seria decisiva. Não apenas mostrava a verdade, como revelava a manipulação de Ricardo. À medida que o processo avançava, o peso da situação crescia. O nome de Dona Rosa passou a circular em boatos no bairro. Uns diziam que ela estava realmente perdendo a lucidez, outros a defendiam. O drama familiar deixara de ser apenas segredo de paredes, tornara-se conversa de padaria, de vizinhança, de praça. No entanto, dentro do casarão, Dona Rosa se mantinha firme. Todas as manhãs fazia café e cuidava das violetas como se fossem pequenas bandeiras de resistência. Sabia que estava prestes a enfrentar a maior batalha de sua vida. A preparação para a audiência ocupava cada hora. Dra Fernanda revisava os argumentos, organizava pastas, treinava respostas. Dona Rosa respondia com clareza mesmo quando a memória falhava em pequenos detalhes. "Eu ainda sei quem sou", repetia como mantra. Na véspera da audiência, o silêncio na casa era quase insuportável. Camila não conseguia dormir. Passava a mão sobre a barriga já crescida e sussurrava: "Se ele ganhar, vai me separar da senhora, vai me separar do meu próprio filho." Dona Rosa apertou sua mão. "Ninguém vai separar você de quem ama. Nós temos a verdade." Na manhã do julgamento, o céu de Salvador amanheceu carregado de nuvens. Dona Rosa vestiu-se com cuidado. Um terno simples, os brincos de pérola recuperados das joias e um olhar firme. Não era vaidade, era armadura. Camila a acompanhava usando um vestido azul discreto, tentando esconder o nervosismo. Na porta do fórum, Ricardo já os esperava. Estava impecável no terno, acompanhado de um advogado de prestígio.
Seu olhar carregava desprezo. Quando encontrou os olhos da mãe, não houve afeto, apenas desafio. Dona Rosa sustentou o olhar sem desviar. Pela primeira vez percebeu que não tremia. Dentro da sala, o clima era de tensão. O juiz ainda não havia entrado. Pessoas se ajeitavam nos bancos. Alguns vizinhos curiosos, jornalistas locais atraídos pelo rumor de uma disputa de herança em família. Dona Rosa sentiu o coração apertar, mas ao mesmo tempo percebeu que já não estava invisível. Era vista, era ouvida. Então o oficial anunciou a entrada do juiz. As portas se abriram e um homem de cabelos grisalhos entrou com passos firmes. Ao erguer os olhos, Dona Rosa estremeceu. Reconheceu o rosto por trás das rugas. Era Paulo Azevedo, aquele mesmo estagiário inseguro a quem ela oferecera palavras de incentivo décadas atrás, quando trabalhava como auxiliar no fórum. O destino parecia querer unir os fios da história. Ricardo cochichou algo ao advogado, que logo se levantou. Meritíssimo, pedimos que este caso seja transferido, já que existe ligação pessoal entre o senhor e a parte ré. O juiz olhou com serenidade. Não há conflito. Há apenas justiça. E ela será feita aqui. Dona Rosa respirou fundo. Sentiu que a maré começava a mudar. O advogado de Ricardo apresentou as acusações com eloquência. Pintou Dona Rosa como uma mãe manipuladora, uma idosa que se recusava a aceitar o crescimento do filho, uma mulher que se agarrava a bens materiais para não enfrentar a própria solidão. Mas quando chegou a vez de Dra Fernanda, cada documento foi apresentado como um golpe certeiro. As gravações com insultos, as mensagens de ameaça, os depoimentos dos vizinhos, a prova de que o prédio onde Ricardo vivia pertencia à mãe. Camila, com a voz embargada, confirmou tudo. Admitiu suas ações, mas revelou as pressões e chantagens do marido. O rosto de Ricardo, que até então se mantinha frio, começou a se contorcer. A segurança dava lugar à raiva. Quando a sessão foi suspensa para o intervalo, Dona Rosa permaneceu sentada, olhando para a frente. Sabia que ainda havia muito pela frente. Mas também sabia que a verdade estava enfim sendo ouvida. O julgamento não terminaria naquele dia. Seria retomado com mais testemunhos, mais provas. A escalada estava apenas no começo. Mas uma certeza já se firmava no coração de Dona Rosa. Não importava quanto tempo levasse, ela não seria calada. E assim, quando a tarde caiu sobre Salvador e as nuvens finalmente se romperam em chuva pesada, Dona Rosa deixou o fórum com passos firmes. A batalha estava em andamento, e a próxima audiência traria revelações ainda mais fortes. O dia da audiência definitiva amanheceu cinzento em Salvador. O ar estava pesado, como se a cidade inteira aguardasse uma tempestade. Dona Rosa acordou cedo, arrumou-se com calma e tomou o café coado na velha xícara de porcelana. Cada gesto parecia um ritual de preparação. Não era apenas um julgamento. Era o momento em que sua dignidade seria posta em disputa diante de todos. Camila a acompanhava, visivelmente nervosa. O vestido simples não escondia o avanço da gravidez. Seus olhos buscavam apoio no olhar firme da sogra. Dona Rosa lhe apertou a mão e disse: "Fique tranquila. A verdade não precisa temer." Na porta do fórum, o movimento era intenso. Jornalistas locais aguardavam, câmeras ligadas, prontos para registrar cada detalhe daquele drama familiar que já despertava a curiosidade de vizinhos e até de quem nunca havia ouvido falar da família Cardoso. Ricardo chegou de terno impecável, acompanhado de seu advogado renomado. Caminhava como se fosse dono do lugar. Olhou para a mãe com desprezo. Quando entraram na sala de audiência, o silêncio foi imediato. Todos aguardaram em pé a chegada do juiz. As portas se abriram e Paulo Azevedo adentrou imponente em sua toga. O destino havia unido novamente a vida de Dona Rosa e daquele jovem inseguro que ela um dia incentivara. Ele agora era a figura que decidiria o rumo de sua vida. Após os cumprimentos formais, o advogado de Ricardo tomou a palavra.
Fez um discurso eloquente cheio de frases calculadas. Pintou Dona Rosa como uma mulher controladora incapaz de aceitar a independência do filho. Afirmou que a ré demonstrava sinais de senilidade que deixava o fogão ligado que esquecia compromissos. Alegou ainda que ela havia manipulado Camila para afastá-la do marido e se intrometer em um casamento estável. Ricardo mantinha o semblante sério, reforçando cada palavra com discretos acenos de cabeça. O advogado concluiu pedindo a interdição da mãe, a transferência de todos os bens para a administração do filho e a guarda exclusiva do bebê que nasceria. O salão murmurou. Era uma acusação grave. Dona Rosa sentiu a pressão no peito, mas respirou fundo. Estava preparada. Foi então a vez de Dra Fernanda. Com postura firme, abriu uma pasta repleta de provas. Iniciou lembrando a trajetória de Dona Rosa, uma mulher que criara o filho sozinha após a morte do marido, que trabalhara em múltiplos empregos para garantir o futuro dele. Destacou que a tentativa de interditá-la não era preocupação, mas sim uma manobra para roubar seu patrimônio. Em seguida, apresentou gravações de áudio onde Ricardo insultava a mãe. Sua voz ecoou pelo tribunal carregada de raiva. Vou tirar tudo de você. Vou provar que você é louca. As pessoas presentes se entreolharam chocadas. Vieram depois as mensagens enviadas a Camila, nas quais Ricardo ordenava que ela convencesse a sogra a sair de casa sob ameaça de abandoná-la. Fernanda também exibiu recibos de depósitos feitos regularmente na conta de Dona Rosa pela empresa de administração de imóveis, provando que ela era a legítima proprietária e capaz de gerir seu patrimônio. Por fim, chamou Camila ao banco das testemunhas. A jovem tremia, mas respirou fundo e começou a falar. Admitiu ter embalado os pertences da sogra contra a vontade dela ter levado joias e até incentivado a mudança forçada. Mas revelou que tudo fora sob ordens de Ricardo, que a ameaçava constantemente. Contou como ele controlava seu dinheiro, limitava seus contatos e a isolava de todos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Camila. Eu errei, disse com a voz embargada. Eu machuquei Dona Rosa. Mas eu fazia porque tinha medo. Hoje sei que estava sendo usada. Ricardo levantou-se de súbito. Mentira. Ela está sendo manipulada. O juiz o advertiu a permanecer em silêncio. Camila continuou. Dona Rosa não é incapaz. É a mulher mais forte que conheci. Se estou aqui hoje é porque ela me acolheu quando eu não tinha para onde ir. O silêncio que se seguiu foi denso. Até mesmo os jornalistas pareciam hesitar em registrar a cena, como se reconhecessem o peso humano daquele momento. Dra Fernanda concluiu a defesa lembrando a carta deixada por seu João, anexada ao processo como prova. Um marido que previra a possibilidade de traição e que confiara inteiramente na lucidez e na dignidade da esposa. Encerradas as falas, o juiz pediu um intervalo. Dona Rosa permaneceu imóvel, as mãos entrelaçadas no colo. Não havia necessidade de acrescentar nada. Sua história estava exposta diante de todos. No retorno, o juiz Paulo Azevedo ajeitou os óculos e falou com voz firme. Senhor Ricardo Cardoso, ouvi com atenção cada acusação. Vi as provas apresentadas pela defesa. Ouvi a confissão de sua esposa. E não posso deixar de expressar minha indignação diante da tentativa de transformar cuidado em desculpa para a usurpação. Olhou diretamente para Ricardo. O senhor tentou usar a lei para apagar a dignidade de sua própria mãe. Tentou transformá-la em incapaz para tomar aquilo que não lhe pertence. Isto é inaceitável. O tribunal prendeu a respiração. Este juízo decide. O pedido de interdição é indeferido. Dona Rosa é plenamente capaz de gerir seus bens. Fica reconhecida sua condição de legítima proprietária. O autor Ricardo Cardoso está proibido de entrar em contato com a mãe e com a esposa até segunda ordem. Além disso, deverá arcar com todas as custas do processo e indenizar a ré por danos morais. O som do martelo ecoou pela sala.
Ricardo ficou imóvel, o rosto vermelho, as mãos crispadas. Camila soluçava em silêncio. Dona Rosa fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de meses de angústia se dissolver. Mas a cena ainda não estava completa. O juiz aproximou-se dela, baixou o tom e disse: Dona Rosa, talvez a senhora não se lembre, mas há muitos anos, quando eu era apenas um estagiário inseguro, a senhora me disse que eu seria um bom juiz um dia. Aquelas palavras me acompanharam. Hoje espero ter retribuído um pouco da confiança que depositou em mim. As lágrimas inundaram os olhos de Dona Rosa. Eu me lembro, disse baixinho. E agradeço. O público antes contido deixou escapar murmúrios de respeito. Ricardo, incapaz de aceitar a derrota, deixou a sala abruptamente seguido de seu advogado. Camila permaneceu ao lado de Dona Rosa apertando sua mão. Lá fora, os jornalistas se aproximaram em busca de declarações. Dona Rosa, cansada, mas erguida, apenas disse: A justiça foi feita, o resto pertence ao futuro. Nos dias que se seguiram, a decisão repercutiu. Manchetes locais falavam sobre a idosa que derrotara o próprio filho nos tribunais. Uns chamavam de tragédia familiar, outros de exemplo de resistência. Para Dona Rosa não havia glória, apenas alívio. À noite, de volta ao casarão, ela preparou café e se sentou com Camila à mesa. O som da chuva caía sobre os telhados. A guerra no tribunal estava vencida, mas as marcas da batalha ainda ardiam. No entanto, dentro de si, Dona Rosa sabia. Aquela audiência fora mais do que uma disputa legal. Fora um reencontro com sua própria força, com sua história, com a promessa de seu João. O drama familiar ainda não havia terminado. Ricardo não era homem de desistir facilmente. Mas naquele momento, pelo menos, a dignidade estava de pé. E assim, enquanto o relógio antigo marcava as horas, Dona Rosa fechou os olhos e permitiu-se respirar fundo. O julgamento havia terminado, mas a vida seguia. E a vida ainda guardava novas provas a serem enfrentadas, novas escolhas a serem feitas. O tribunal havia silenciado, mas os ecos da decisão ainda ressoavam no coração de Dona Rosa. A justiça lhe devolvera a dignidade, reconhecera sua plena capacidade e expusera a ambição cruel de Ricardo. No entanto, quando voltou ao casarão naquela noite chuvosa, não sentiu triunfo. Sentiu apenas um profundo cansaço. Sentou-se à mesa com a xícara de café e deixou as lágrimas rolarem em silêncio. A vitória não apagava a ferida de ser traída pelo próprio filho. Camila, ainda abalada, aproximou-se devagar. Os olhos inchados revelavam o peso de sua confissão em juízo. Ela sentou-se ao lado de Dona Rosa e disse quase num sussurro: Eu sei que não mereço estar aqui, mas quero agradecer por não ter me expulsado. Dona Rosa respirou fundo. A lembrança da carta de seu João voltou à mente. Use a força para ensinar. Olhou para a nora e respondeu: Gratidão se mostra em atos, não em palavras. O que você fará daqui em diante é o que vai dizer se merece perdão. Naquela noite, Camila dormiu no quarto de hóspedes. Dona Rosa demorou a pegar no sono. Quando enfim adormeceu, sonhou com o casarão cheio de vozes femininas, risadas ecoando pelos corredores, como se a casa tivesse voltado a ser um lar cheio de vida. Ao acordar, entendeu que o sonho era mais do que memória. Era um presságio do que ainda viria. Nos dias seguintes, a rotina voltou devagar. Dona Rosa retomou seus hábitos. Preparava café, regava as violetas, caminhava pelo quintal, mas algo havia mudado. O peso que carregava nos ombros agora parecia dividido. Camila, antes arrogante, começou a ajudar em tudo. Lavava a louça, varria o quintal, fazia pequenas compras no mercado da esquina. Não havia mais aquele ar de superioridade. Havia humildade, ainda que misturada à vergonha. As conversas entre elas começaram tímidas, mas logo ganharam profundidade. Uma noite Camila confessou: Eu me sinto perdida. Não tenho mais Ricardo como referência. Passei anos acreditando que dependia dele para tudo.
Agora vejo que não sei nem quem sou. Dona Rosa ouviu com paciência. Você ainda é jovem. Pode reconstruir sua vida, não será fácil. Mas às vezes a ruína é o início da reconstrução. Camila chorou em silêncio como quem ouvia pela primeira vez palavras de acolhimento. Com o passar dos meses, a gravidez avançou. O casarão se encheu de expectativas e também de preocupações. Dona Rosa, apesar da idade, ajudava como podia. Preparava sopas nutritivas, organizava roupas antigas de bebê guardadas, desde os tempos de Ricardo bordava pequenos panos de boca. Camila se emocionava ao ver cada gesto. Naquela época, Salvador parecia respirar junto com elas. Os vizinhos, antes desconfiados, passaram a olhar para Dona Rosa com respeito renovado. Alguns vinham trazer flores, outros se ofereciam para ajudar com pequenas tarefas. O drama familiar havia virado história conhecida, e agora a comunidade se unia em torno da idosa que resistira. Mas Ricardo não desaparecera. De vez em quando surgia na rua observando de longe. Nunca tentava entrar, mas a simples presença era uma sombra constante. Dona Rosa não se iludia. Sabia que o filho ainda alimentava rancor. Quando a criança nasceu numa noite de tempestade, o casarão foi tomado pela intensidade do momento. Os trovões ecoavam, a chuva batia forte, mas dentro da casa a vida se renovava. Camila, exausta e emocionada, segurou nos braços a pequena Amaralina. O choro do bebê encheu o ar como uma música nova. Dona Rosa, com lágrimas nos olhos, beijou a testa da neta. Bem-vinda, minha pequena. Você é a luz que chega depois da escuridão. Aquele instante foi transformador. Pela primeira vez em muito tempo, Dona Rosa sentiu que a dor do passado começava a se dissolver diante da esperança do futuro. Os meses seguintes foram de adaptação. O casarão ganhou novos sons. O choro de bebê durante a madrugada, as gargalhadas de Camila ao ver a filha sorrir às cantigas de ninar improvisadas por Dona Rosa. A casa parecia rejuvenescida. Camila, agora mãe, mudou de forma ainda mais profunda. Começou a estudar à noite em cursos rápidos, buscou recolocação em trabalhos administrativos, queria garantir autonomia. Disse a Dona Rosa: "Não quero nunca mais depender de um homem para existir." Dona Rosa sorriu. "Essa é a melhor herança que você pode deixar para sua filha." Mas a reconstrução não era apenas pessoal. Com a ajuda de Dra Fernanda, Dona Rosa decidiu que queria transformar sua dor em algo maior. A cada dia chegavam notícias de outras mulheres idosas abandonadas por filhos, netos, parentes. Histórias de senhoras despejadas, enganadas, deixadas sem lar. Isso a incomodava profundamente. Numa tarde, enquanto embalava a Amaralina no colo, teve a ideia: e se o casarão pudesse ser mais do que um lar para nós? E se pudesse abrigar outras mulheres que, como eu, foram traídas pelos seus? Camila apoiou de imediato. "Eu ajudaria. Conheço essa dor. Quero que outras não passem pelo que passei." E assim nasceu a ideia do que se tornaria mais tarde a Casa Santuário. Ainda era apenas um esboço, mas já havia semente plantada. Enquanto isso, Ricardo continuava ausente, mas presente na memória. Camila às vezes tinha pesadelos. Sonhava com ele entrando pela porta, gritando, arrancando a filha de seus braços. Dona Rosa a consolava. "O tribunal nos protege. Ele não pode se aproximar." Mesmo assim, ambas sabiam que a sombra dele ainda rondava. Era impossível esquecer totalmente. Apesar disso, a vida no casarão floresceu. O jardim foi refeito, as paredes receberam pintura nova e, aos poucos, a atmosfera de abandono deu lugar a uma energia vibrante. Amaralina era chamada de a Pequena Guardiã. Sua risada ecoava como símbolo de que a dor podia ser transformada em alegria. Numa noite serena, Camila sentou-se com Dona Rosa na varanda. A lua iluminava o jardim. "Eu sei que ainda há muito a reparar", disse. "Mas quero que saiba, a senhora me salvou. Quando todos me viraram as costas, a senhora me deu abrigo." Dona Rosa acariciou o ombro dela. "Eu não te salvei. Você mesma escolheu ficar.
Eu apenas abri a porta. O silêncio que se seguiu foi de reconciliação. O pós-julgamento havia se transformado em reconstrução. Dona Rosa encontrara um novo propósito, Camila descobrira uma nova identidade e a Maralina trazia esperança. O drama familiar ainda não tinha se encerrado, mas a cada dia se tornava menos sobre traição e mais sobre renascimento. E naquele ponto da história, uma nova pergunta se levantava. O que fazer com a força recém-conquistada? Guardá-la apenas para si ou oferecê-la para tantas outras mulheres que viviam em silêncio a mesma dor? O futuro ainda guardava desafios. Ricardo continuava sendo uma ameaça em potencial, mas agora Dona Rosa já não estava sozinha. Tinha aliados, tinha propósito e tinha uma neta que simbolizava a continuidade. E assim, enquanto o sol nascia em mais um dia comum, Dona Rosa percebeu que o julgamento não fora o fim, mas apenas o início de uma nova missão. O drama familiar que quase a destruiu estava prestes a se transformar em algo muito maior. Os meses após o nascimento de Amaralina trouxeram um novo ritmo ao casarão. O choro da bebê, os risos espontâneos de Camila e as longas conversas na varanda com Dona Rosa tornaram-se parte da rotina. O espaço antes marcado por silêncio e lembranças dolorosas agora respirava vida. Mas no coração de Dona Rosa uma inquietação crescia. Ela sabia que a história dela não era única. Havia outras mulheres idosas esquecidas ou traídas vivendo dramas familiares silenciosos, sem o amparo de um testamento, sem a sorte de uma advogada como Fernanda, sem sequer uma carta de amor para recordar. A ideia de transformar dor em propósito começou a tomar forma. Uma tarde, enquanto regava as violetas, Dona Rosa falou em voz alta, quase como se falasse sozinha. Não posso guardar tudo isso só para mim. Preciso dividir. Preciso abrir a porta. Camila, que estava no quintal com a Maralina, ouviu. A senhora quer dizer o quê? Dona Rosa sorriu. Quero transformar este casarão em um refúgio. Um lugar onde outras mulheres como eu que foram abandonadas ou humilhadas possam encontrar abrigo. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com firmeza. Eu ajudaria. Eu sei como é sentir-se sem chão. Assim nasceu a semente da Casa Santuário. No início era apenas um projeto tímido. Dona Rosa e Camila arrumaram 2 quartos extras, separaram roupas de cama, consertaram móveis antigos. O casarão, apesar de envelhecido, ainda tinha espaço e calor. A Maralina engatinhava pelos corredores enquanto elas organizavam cada detalhe. Dra Fernanda também se envolveu. Orientou a parte legal, ajudou a registrar a instituição e a buscar doações. Explicou que seria importante criar um estatuto, estabelecer regras, garantir transparência. Dona Rosa, apesar de estranhar o vocabulário jurídico, concordou com tudo. Sabia que para o sonho florescer precisaria de raízes sólidas. As primeiras mulheres chegaram discretamente. Uma vizinha trouxe uma senhora que fora despejada pelo neto. Outra chegou indicada por uma paróquia depois de ser abandonada pelos filhos em um hospital. Cada uma carregava sua própria história de dor. Ao entrarem no casarão, olhavam ao redor com espanto como se não acreditassem que ainda houvesse lugar para elas no mundo. Dona Rosa as recebia com café fresco e um sorriso calmo. Este é o seu lar agora. Aqui ninguém vai te tratar como peso. Aqui você é respeitada. Camila, com humildade, cuidava da arrumação, preparava refeições, ajudava nas tarefas. Muitas vezes sentava-se para ouvir os relatos das novas moradoras. Algumas histórias eram tão duras que ela mesma chorava. Uma noite disse a Dona Rosa: eu pensei que era a única a viver prisão dentro de casa, mas vejo que existem prisões muito mais cruéis. Dona Rosa assentiu. E é por isso que precisamos abrir cada vez mais portas. A notícia da Casa Santuário começou a se espalhar. Pequenos jornais locais escreveram matérias. Programas de rádio falaram sobre a iniciativa. Logo, doações começaram a chegar. Móveis usados, roupas, alimentos.
Algumas pessoas se ofereceram como voluntárias. O casarão antes silencioso agora vibrava com vozes femininas de diferentes idades unidas pelo mesmo desejo: reconstruir. A Maralina crescia nesse ambiente. Era chamada de anjo da casa. Corria pelos corredores trazendo risadas. As mulheres a tratavam como neta coletiva. Quando ela dava seus primeiros passos, todos aplaudiram. Quando pronunciou as primeiras palavras, todos celebraram. Para Dona Rosa, ver a neta cercada por tantas figuras maternas e avós era um sinal de que a família podia ser recriada não pelo sangue, mas pelo afeto. Camila também florescia. Decidiu retomar os estudos de contabilidade e logo conseguiu um estágio em uma pequena empresa. Trabalhava de dia, ajudava na casa santuário de noite. Começou a falar em palestras sobre sua experiência. Contava como havia participado da tentativa de expulsar a sogra, como se deixara manipular, como havia encontrado coragem para mudar. As mulheres a ouviam com atenção, porque suas palavras não eram conselhos de cima para baixo, eram confissões de quem conhecia a dor. Dona Rosa observava tudo com uma mistura de orgulho e serenidade. Ela própria se envolvia nas atividades da casa, acolhendo cada nova moradora, escutando suas histórias, oferecendo conselhos. Muitas vezes lembrava da carta de seu João: use a força para ensinar. Percebia que estava cumprindo aquela missão, mas nem tudo era fácil. Houve dias em que faltava dinheiro para a comida, outros em que mulheres chegavam tão traumatizadas que custavam a confiar. Também havia a sombra de Ricardo. De vez em quando, notícias dele surgiam. Boatos de que vivia em outra cidade, de que tentava iniciar nova família. Camila sempre se inquietava com medo de que ele voltasse. Dona Rosa a consolava: se ele voltar, estaremos preparadas. Com o tempo, a casa santuário cresceu além das paredes do casarão. Uma igreja local ofereceu um espaço para oficinas. Uma universidade se interessou em enviar alunos de psicologia para atender as moradoras. O movimento se transformou em rede, e o nome de Dona Rosa passou a circular em círculos maiores. Chamavam-a de matriarca resistente. Certa tarde, sentada na varanda, ela recebeu uma carta. Era de uma mulher de 75 anos de outro bairro. Contava que, inspirada pela história de Dona Rosa publicada no jornal, havia finalmente enfrentado o filho que a maltratava. Expulsou o agressor de casa e retomou o controle da própria vida. Obrigada por mostrar que nunca é tarde, dizia no fim da carta. Dona Rosa leu em voz alta para Camila e as demais mulheres. Todos aplaudiram. Foi nesse momento que ela entendeu que sua dor não fora em vão. Tornara-se chama para iluminar caminhos. À medida que os anos avançavam, a Maralina crescia no meio daquela comunidade. Aprendia desde cedo que família não se mede apenas por sobrenome. Vivia cercada de histórias de superação de mulheres que transformaram feridas em forças. Para Dona Rosa, ver a neta crescer nesse ambiente era a maior prova de que a semente de seu João havia florescido. O casarão nunca mais voltou a ser apenas uma casa antiga. Tornou-se um símbolo. As paredes guardavam risos, lágrimas, cantos de esperança. E cada vez que Dona Rosa regava as violetas na janela, lembrava do marido e murmurava: consegui, meu amor. Usei a força para ensinar. Mas no fundo sabia que o legado ainda estava em construção. A casa santuário tinha nascido de sua dor pessoal, mas agora era maior do que ela. Era um movimento de muitas vozes. E esse movimento só estava começando. 5 anos haviam se passado desde o julgamento que mudara tudo. O casarão em Salvador já não era apenas a casa de Dona Rosa, mas um espaço vivo cheio de histórias de mulheres que encontraram ali um recomeço. As violetas na janela floresciam como nunca, e a cada manhã Dona Rosa agradecia pelo simples fato de ainda estar ali firme e presente, dona do próprio destino. A Maralina corria pelo jardim já com 5 anos, rindo com a inocência de quem desconhece as dores do passado. Para ela, aquela casa sempre fora um lar cheio de vozes, risos e carinho,
Corria de um colo para o outro, chamava cada mulher de tia, cada idosa de vó. Era a prova viva de que uma nova geração podia crescer cercada de afeto, não de rancor. Camila havia se transformado por completo, trabalhando em um escritório de contabilidade, estudando para crescer na profissão. Ela também dedicava parte do tempo à casa santuário. Nas reuniões era quem mais falava sobre independência, sobre como as mulheres precisavam se libertar de vínculos que as sufocavam. Sua história pessoal se tornara testemunho para outras. Numa tarde ensolarada, Dona Rosa recebeu uma visita inesperada. O juiz Paulo Azevedo chegou acompanhado da esposa. Ele já estava aposentado, mas quis ver de perto o que nascera depois do julgamento. Caminhou pelos corredores com admiração. Este lugar é mais do que justiça, disse. É redenção. Dona Rosa sorriu. A justiça abre a porta, mas quem atravessa somos nós. As palavras ficaram gravadas na memória de todos os presentes. A Casa Santuário já contava com 2 filiais em outros bairros. A cada inauguração, mulheres chegavam com malas pequenas, mas com feridas enormes. Aos poucos reencontravam dignidade. Os jornais chamavam Dona Rosa de a matriarca da resistência. Ela ria humilde. Não era heroína. Era apenas uma mulher que decidira não se deixar apagar. Numa noite tranquila, sentada na varanda, Dona Rosa contou para a Amaralina a versão infantilizada de sua própria história. Falou da vovó que enfrentou um dragão para proteger a casa do juiz bondoso que ajudou da comunidade que nasceu depois. Amaralina ouviu atenta, os olhos brilhando. E no fim perguntou: Vovó, a senhora encontrou o seu final feliz? Dona Rosa acariciou os cabelos da neta e respondeu: Encontrei meu amor, e ainda estou escrevendo. O círculo se fechava não como fim, mas como continuidade. A dor do passado dera origem a um legado. A traição do filho, embora ainda doce, tornara-se apenas um capítulo. O que importava era o que vinha depois. Para Dona Rosa, a mensagem era clara. Nunca é tarde para se levantar. Nunca é tarde para transformar a própria história. O drama familiar que quase a destruiu se convertera em força para construir algo que beneficiava muitas. E é essa a essência desta história que você acompanhou. Cada um de nós pode enfrentar momentos de traição, de abandono, de dor. Às vezes essas feridas vêm de onde menos esperamos, da própria família. Mas se há algo que a vida de Dona Rosa nos ensina, é que não precisamos aceitar o papel de vítimas. Podemos nos levantar, reivindicar nossa voz e transformar feridas em sementes de esperança. O círculo não é sobre vingança, é sobre dignidade. É sobre usar a força não para ferir, mas para ensinar, como dizia a carta de seu João. Se esta história tocou seu coração, se em algum momento você se emocionou com a luta de Dona Rosa, eu peço um gesto simples. Dê um like neste vídeo, inscreva-se no canal para não perder outras histórias como esta e deixe um comentário. Se você acredita que a decisão de Dona Rosa foi a mais justa, escreva o número 7 nos comentários. Mas se você pensa diferente, deixe o seu like para mostrar que está aqui refletindo conosco. Porque no fim, histórias assim não são apenas entretenimento, são espelhos. Talvez você se reconheça em Dona Rosa, talvez conheça alguém que viveu algo parecido. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas encontrem força para reescrever suas próprias vidas. A trajetória de Dona Rosa nos lembra de algo poderoso. Nunca é tarde para se defender. Nunca é tarde para começar de novo, nunca é tarde para transformar dor em legado. E que cada um de nós possa carregar essa lição. Assim termina a história de Dona Rosa, mas talvez seja apenas o começo da sua.